Oi pessoal, vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai discutir a ideia de relações de equivalência. Tá? É um conceito bastante novo dentro da análise do comportamento. Tem sua origem lá no início da década de 70, mas ganha força no final da década de 80 e anos 90 e início dos 2000, a análise do comportamento quase que integralmente ela discute esse fenômeno. No meu período, por exemplo, de graduação, quando você pegava a principal revista de análise do comportamento no mundo, que é o GAB, Journal Experimental Analysis of Behavior, 50% dos artigos publicados, quando não mais, versavam basicamente sobre a ideia de relações de equivalência. Foi uma proposta que durante um bom tempo gerou um debate bastante acalorado dentro da análise do comportamento, discutindo diferentes formas de interpretar o fenômeno que a ideia de relações de equivalência discutiam. Tá? Eu vou passar um pouquinho sobre essa discussão com vocês, muito rápido, porque não é o foco principal, mas vou passar um pouquinho porque é importante para entender o impacto que esse tema teve. Hoje em dia a discussão está um pouco menos acalorada, a coisa acabou se acalmando da nosso comportamento absorvendo a ideia das relações de equivalência. Tá? Só para contextualizar um pouco, esse debate acalorado ele surge em função das implicações que a ideia de relações de equivalência tinha dentro da análise do comportamento. Durante muito tempo, a análise do comportamento foi muito criticada por não dar conta por supostamente não dar conta. A meu ver, ela dava conta sem grandes problemas antes da ideia de relações de equivalência, mas para muitos autores não era o caso. Mas a crítica estava focada na ideia de que a análise de comportamento não daria conta de explicar uma parcela importante de comportamentos que são bastante significativos quando a gente pensa em comportamento humano, que é a ideia de comportamento simbólico. Tá? A importância do comportamento simbólico quando se olha para o humano é muito grande. Tá? Ela é entendida como provavelmente a nossa grande diferença em relação a animais não humanos. Um dos elementos que nos diferenciaria de outros animais é o fato de apresentarmos comportamento simbólico. E eu estou chamando de comportamento simbólico aqui o fato de nos comportarmos em relação a um estímulo a partir da relação que esse estímulo tem com um outro estímulo, na qual você não tem uma relação de similaridade, como é no caso da generalização, e não uma relação também de pareamento de estímulos, como é o caso das relações de equivalência, desculpa, das relações reflexas. Tá? Estou falando de comportamento simbólico, de relações entre estímulos, no sentido de a palavra casa e o objeto casa. Tá? A escrita cachorro e o desenho de um cachorro.
a essas relações que eu estou chamando de relações simbólicas, e que você tem uma crítica muito grande externa à análise do comportamento em relação à análise do comportamento, de que a análise do comportamento não daria conta a partir de noções como reflexo condicionado, noções como comportamento operante, esses modelos explicativos da análise do comportamento. Para muitos autores, de novo, externos à análise do comportamento, não seriam suficientes para dar conta do caráter simbólico que, por exemplo, o fenômeno da linguagem exigiria para existir. Tá? E a meu ver, esse debate muito acalorado da análise do comportamento, no início da década de 90 principalmente, né, acontece muito em função da morte do Skinner no início da década de 90, né, e você ter toda uma disputa de grandes analistas do comportamento para saber quem assumiria o lugar de grande mentor da análise do comportamento. E a ideia de uma proposta analítica comportamental que desse conta do fenômeno simbólico garantiria a esse autor que apresentasse uma proposta robusta sobre o fenômeno simbólico, garantiria a ele esse status de grande nome dentro da análise do comportamento. Tá? Então, vamos lá. Essa aula, eu vou pedir para vocês, esse vídeo, eu vou pedir para vocês acompanharem esse vídeo com o texto, que é o texto referência para essa discussão, que é o texto intitulado Controle de Estímulos e Relações de Equivalência, da Maria Marta Costa Hübner. Eu ia pedir para vocês acompanharem esse vídeo com esse texto em aberto, especificamente numa página específica, tá? Deixa eu abrir aqui só para localizar isso, porque lá tem um esquema, tá? que é importante para a gente poder fazer discussão, torna ela um pouco mais visual, e eu vou fazer referência a ela, a esse esquema desenhado lá, para a gente poder, acho que para ficar mais fácil a visualização. Tá? Então, o número da página que está lá é a página 99, a página 5 do arquivo. Tá? É uma figura com uma série de setinhas, vocês vão achar isso sem grandes problemas no arquivo. Tá? Quando eu chegar lá, eu vou avisar para, olha, dê uma olhada agora naquela figura que eu estou pedindo para vocês, naquele esquema, para a gente poder fazer a nossa discussão. Tá? Beleza. A ideia de relações de equivalência, ela não é uma ideia longa a ser discutida. Ela é uma ideia difícil, complexa, mas a ideia básica, ela é razoavelmente simples. Simples não, ela é curta. Tá? Eu vou contar algumas historinhas para tentar contextualizar isso um pouco mais para vocês. Tá? A gente vai retomar nesse texto, nessa discussão, uma ideia que a gente já discutiu algumas aulas para trás, que é a ideia de controle de estímulos. Quando a gente discutiu discriminação de estímulos. Na discussão sobre discriminação de estímulos, basicamente a gente colocou o comportamento operante em condição com o evento antecedente, ou seja, uma resposta ocorre
diante de uma estimulação, como é que eu vou falar? Diante de uma estimulação qualquer que seja. Então, exemplo classicão. O ratinho pressiona a barra se a luz da caixa de Skinner estiver acesa, porque a consequência reforço gota d'água aparece a partir do momento que a luz está acesa. Quando a luz está apagada, qualquer pressão à barra não vai gerar essa água. Então, a resposta passa a ter maior probabilidade diante da luz acesa e menor probabilidade diante da luz apagada. Tá? Então, essa é a ideia do que a gente vai chamar de operante discriminado. Aqui foi uma outra temática que durante muito tempo dominou a pesquisa analítica comportamental, isso por volta ali da década de 60 do século passado. Tá? Eu não vou retomar o texto que eu vou passar para vocês, vai fazer uma discussão explicando os pormenores dessa discriminação de estímulos, a gente já discutiu isso, eu já falei disso para vocês, não vou retomar, tá, essa discussão. O que vale a pena a gente rediscutir, não, mas colocar em relação é a ideia de que a necessidade na relação de discriminação de estímulos de exposição do sujeito a pelo menos duas estimulações, aquela que a gente vai chamar de SD e aquela que a gente vai chamar de S-delta, aonde o reforço é diferencial diante dessas estimulações. A luz acesa enquanto SD tem na pressão à barra uma resposta com alta probabilidade de reforço. A luz apagada enquanto S-delta tem na resposta de pressão à barra uma baixa probabilidade de reforço. Então, isso acaba gerando um responder discriminado. Tá? É lógico que a complexidade do nosso ambiente não se resume a SDs e S-deltas. Tá? Vocês são SD para eu falar sobre análise do comportamento. Tá? Se, e somente se, não sei somente se não, porque agora aqui, por exemplo, a situação é diferente, né? Mas normalmente, num contexto de aula, sala de aula, a presença de vocês na sala de aula, eu tenho como alta probabilidade de reforço a emissão da resposta falar sobre análise do comportamento. Então, vocês são SD para eu falar sobre análise do comportamento no contexto sala de aula. Se esse contexto muda, vocês deixam de ser SD para eu falar de análise do comportamento. Vocês passam a ser S-delta para essa resposta. Então, a função discriminativa ou delta de vocês para a resposta de falar sobre análise do comportamento também está em condição. Eu tenho um outro estímulo que altera a função de vocês enquanto SD ou S-delta para essa resposta, falar sobre análise do comportamento. Que estimulação é essa? A sala de aula. Tá? Essa estimulação a gente vai chamar de estímulo condicional. Condicional por quê? Porque coloca em condição a função discriminativa ou delta. Tá? Essa por exemplo, o Escobar torna vocês SD
para falar de qualquer outra coisa. Vamos falar de música, vamos falar de futebol, mas não vamos falar de análise do comportamento. Podemos até falar de novela, que eu nunca assisto, mas vamos falar de novela, mas não vamos falar de análise do comportamento naquele contexto. Então, se eu olho para a resposta, falar de música, por exemplo, vocês passam a ser SD para essa resposta no Escobar enquanto estímulo condicional. Tá? Se eu mudo o estímulo condicional, vocês passam a ser S delta para essa resposta. Se eu mudo, por exemplo, sala de aula, vocês passam a ser S delta para falar de música. Tá? Então, essa cadeia, né, essa contingência que até agora a gente estava olhando para ela como uma contingência de 3 termos, e agora eu inseri um 4º termo, né, o estímulo condicional, e aí eu passo a ter a discriminação condicional. A gente poderia aumentar ainda mais essa contingência e colocar uma nova condição para o estímulo condicional. A gente teria uma contingência de 5 termos e por aí vai. Mas não vem, a gente não precisa entrar nesse nível de detalhamento. Tá? Beleza. Para investigar esse tipo de discriminação, né, que a gente vai chamar de discriminação condicional, elaborou-se um procedimento que a gente dá o nome de match to sample, ou em português, igualação de acordo com o modelo. Como é que esse procedimento tem funcionado? Esse procedimento é muito antigo. A ideia de só um parênteses, a ideia de discriminação condicional, a gente não está falando ainda de relações de equivalência, isso só vai se entender um pouco mais para frente, mas a ideia de discriminação condicional já se trabalhava com ela desde lá da década de 60, no análise de comportamento, e a ideia de método sample, que eu vou explicar agora para vocês, também surge em 60, o texto fala, acho que 66, com... Deixa eu achar aqui, hoje a aula, como eu falei, é um pouquinho diferente. Porque eu estou com o texto aberto, né? Assim, eu quero estar mais próximo. O artigo do Cumming e Berryman, de 65. Tá? Ele elabora esse emparelhamento de acordo com o modelo enquanto modelo experimental. Tá? A ideia básica é apresentado para o indivíduo, aqui eu vou falar de forma bem experimental, bem laboratório, tá? É apresentado para o indivíduo um estímulo que a gente vai chamar de estímulo modelo. Esse estímulo modelo é o estímulo condicional que eu estava falando para vocês. Então é apresentado um estímulo modelo e estímulos comparação, que em função desse estímulo modelo eu respondo a um dos estímulos comparação. Apenas um desses estímulos comparação é o reforçado diante daquele estímulo modelo. Se eu mudo o estímulo modelo, a comparação que vai ser reforçado é um outro. Tá? Vou dar um exemplo. Esse exemplo vai ser meio besta, porque a gente vai conseguir responder isso fácil, porque a gente tem histórico de reforçamento em relação a isso. Mas imagine um indivíduo ingênuo em relação a essas estimulações. Vamos supor, é apresentado enquanto estímulo modelo a palavra escrita casa. E como estímulo comparação, o objeto casa, o objeto bola e o objeto cadeira. Tá? Diante de um desses três estímulos, um discriminativo e os outros delta, um desses é reforçado diante daquele estímulo condicional. Tá? No caso, a palavra escrita casa, acho que era esse o exemplo que eu tinha dado, né? Já não lembro. A palavra escrita casa, então o objeto casa, o objeto bola, o objeto cadeira
Selecionar o objeto casa gera reforço. Selecionar o objeto bola, não. Selecionar o objeto cadeira, também não. Se eu mudo o estímulo condicional e passo agora a ter a palavra escrita bola, o objeto casa, que era SD, deixa de ser SD e passa a ser S delta. Eu tenho no objeto bola o SD. Se eu mudo de novo e agora eu tenho a palavra escrita cadeira, bola e casas passam a ser S delta e o objeto cadeira passa a ser estímulo discriminativo. Tá? Então, o match to sample é esse procedimento, de pareamento de acordo com o modelo. Então, eu respondo aos estímulos comparação de acordo com o estímulo modelo que está sendo apresentado. Tá? Essa que é a ideia básica. É ensinar uma discriminação que envolve a relação entre estímulos. A relação entre o estímulo condicional e discriminativo. Tá claro? Esse é um procedimento que animais executam, seres humanos executam. Você consegue criar isso em laboratório, tanto com sujeitos humanos, quanto com sujeitos animais não humanos. Tá? De novo, com sujeitos humanos, já verbais, adultos, logicamente eu não utilizaria esse tipo de estímulos. Usaria estímulos ao qual o sujeito não tem experiência, mas estímulos que tenham relações arbitrárias da mesma forma. Porque percebam, a palavra escrita casa e o objeto casa, eles não têm semelhança física nenhuma. A palavra escrita bola e o objeto bola não tem semelhança física nenhuma. É uma relação total e completamente arbitrária. E a partir da experiência do sujeito se estabelece a relação entre dois estímulos que não apresentam nenhum tipo de semelhança. Beleza? Então, depois desse treino de discriminação condicional, o organismo, seja ele ser humano, seja ele animal ou não humano, eles passam a responder adequadamente ao estímulo discriminativo em função do estímulo condicional que está sendo apresentado. De novo, com sujeitos humanos, adultos, verbais, escolheríamos outras coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, eu pegaria a relação entre letras gregas, por exemplo. Diante de beta, eu apresento alfa, gama e ômega, e responder a ômega é reforçado. Se eu troco, tiro o ômega lá em cima, coloco o psi, o alfa é reforçado, e por aí vai. Letras chinesas, que a gente não tem experiência, não vou fazer isso com chinês, mas vou fazer isso com indivíduos não falantes, não leitores de chinês, por exemplo. Beleza. Esse é um tipo de procedimento que eu falei lá da década de 60 e se pesquisava. Em 71, um dos analistas do comportamento mais importante que a gente teve na história da análise do comportamento, que é o Murray Sidman, morreu há pouquíssimo tempo atrás, se não me falha a memória, 2 anos atrás, eu acho que ele morre, que ele falece. O Sidman, ele está desenvolvendo um trabalho com um indivíduo que apresenta algum grau de comprometimento. A gente chamaria de comprometimento cognitivo, algum déficit mental, qualquer que seja. No texto, como é um texto de 71, ele apenas fala em retardo. Hoje em dia,
esse é um termo que não seria usado. A Martha Hübner, no texto dela, ela mantém essa terminologia, mas hoje em dia, como falei, não é a classificação mais adequada a ser usada, tá? Mas, beleza, ele está desenvolvendo um experimento com esse indivíduo, que é um indivíduo como eu falei, com algum grau de comprometimento. Se não me falha a memória, ele tem acho que 17 anos. Ele apresenta já algumas relações entre estímulos já estabelecidas. Então, por exemplo, ele é capaz de, diante da palavra ditada, então alguém fala para ele bola, ele é capaz de identificar a bola entre outros objetos. Da mesma forma, diante de objetos, ele é capaz de falar o nome desses objetos. Só um parênteses. Vão lá para aquela figura que eu estava falando para vocês. Lá na página 99, a página 5 do arquivo. Tá? Esse esquema, ele mostra exatamente o que o indivíduo apresentava, quais foram os treinos que o Sidman executa. Basicamente, a ideia era, o Sidman queria ver se a partir de alguns treinos era possível o que ele chamaria de se era possível estabelecer, a partir de alguns outros treinos, estabelecer leitura com compreensão. Não meramente ser capaz de falar uma palavra escrita, mas reconhecer um dado, identificar pela palavra escrita a que essa palavra se refere. Tá? Então, beleza. Então, o que ele faz? Qual o procedimento que ele executa? Ele tem um indivíduo que apresenta já algumas relações em seu repertório comportamental. Como eu falei, está desenhada aí a relação AB, que é diante da palavra ditada, a identificação da figura. Então, diante da palavra bola que foi falada para ele, identificar o desenho da bola entre desenho de bola, desenho de cadeira, desenho de carrinho, desenho de boneca, desenho de, sei lá, qualquer outra coisa. Tá? E ele tinha também, diante da apresentação da figura, o falar o nome do objeto desenhado. Então, é mostrada a figura de uma bola e ele é capaz de dizer bola. Lógico que em inglês, mas vocês entenderam a ideia. Beleza, essas relações já estavam estabelecidas no repertório comportamental desse indivíduo, desse adolescente. O que o Sidman faz? O Sidman, via match to sample, via pareamento de acordo com o modelo, ele treina diante da palavra ditada a identificação da palavra impressa. Então ele fala bola e está apresentado como estímulo modelo, então ele fala bola enquanto estímulo modelo e está apresentado enquanto estímulo comparação a palavra escrita bola, a palavra escrita casa, a palavra escrita cadeira, por aí vai. O indivíduo normalmente, inicialmente, é lógico, ele não tem treino nenhum com o reconhecimento de palavras escritas, ele vai gradativamente, inicialmente ele erra, fala bola, ele aponta para a palavra cadeira, ele aponta para a palavra casa, não entra em contato com reforçadores, mas na hora que ele aponta para a palavra bola, ele é reforçado. Diante da palavra falada bola, apontar para a palavra escrita bola gera reforço. Quando é a palavra escrita casa, é apontar para a palavra escrita casa. Inicialmente, é lógico, ele vai errando, ele aponta para outros. Quando ele aponta para casa, reforço.
Tá? Gradativamente, esse responder vai aumentando a probabilidade de acertos e os erros vão diminuindo. Depois de ter atingido um desempenho, eu não vou lembrar agora quantos acertos ele precisava emitir, para o Sigma considerar que ele aprendeu a relação palavra ditada, palavra impressa. No esquema que está sendo apresentado para vocês aí, eu tenho a relação AC, a palavra ditada, palavra impressa. Beleza? Então tá. Depois de ter feito isso, então eu tenho agora um participante que sabe 3 relações. No esquema, a relação AB, palavra ditada, figura. A relação BD, palavra, figura, falar o nome da palavra. E tem treinado, que o Sigma tinha acabado de treinar, a relação AC, palavra ditada, identificação da palavra impressa. Tá? Essas relações AB, BD e AC são relações apresentadas pelos participantes por treino. AB e BD, treino dentro da história pré-experimental, e AC, treino no procedimento experimental elaborado pelo Sigma. Beleza. A partir daí, o Sigma então testa outras relações que não foram treinadas diretamente, que o participante não apresentava de antemão antes do experimento e que durante o experimento não foram treinadas pelo Sigma. Então ele vai observar, ele identifica que em função das relações treinadas, seja no ambiente natural, AB e BD, seja no ambiente experimental, AC, novas relações surgem, emergem dessas relações já estabelecidas, dessas relações treinadas. Então, a partir desse treino que o Sigma executa e que o participante já possuía, novas relações não treinadas aparecem. A relação CD. Então, diante da palavra impressa, o participante agora é capaz de dizer a palavra, de dizer o nome. Diante da figura, ele é capaz de apontar a palavra impressa. Diante da palavra impressa, ele é capaz de apontar a figura. Percebam, então, que você tinha 3 relações treinadas diretamente e 3 outras que emergiram. Então, a partir do treino de 3 relações, 6 novas relações aparecem. Tá claro? Então, aqui a gente já começa então a falar de comportamento simbólico, aonde eu vou ter o indivíduo se comportando, por exemplo, falando a palavra bola diante da palavra escrita bola, em função da relação que a palavra escrita bola tem com a palavra ditada, com a figura e com a nomeação, que são relações já dadas pelo participante. Então, o que a gente tem? A gente tem uma transferência de função e novos comportamentos não antes treinados, mas que partilham relações que de alguma forma linka. Então, a relação CD que não foi treinada, ela está linkada pela relação que existe entre A e C, entre A e B e entre B e D. Essas relações a gente consegue, então, identificar, ou melhor, identificar não, a gente consegue, acho que identificar a relações que dão sustentação para a relação não treinada, a relação CD.
a relação simbólica CD. Tá claro? Então, no esquema a gente vai ter essas setas mais largas, são os comportamentos que o participante já apresentava. A reta AC, a seta AC, que é essa seta mais fina, ela é a relação treinada pelo sigma. E as 3 setas pontilhadas que a gente observa são relações não treinadas, mas observadas após o treino AC. Tá? Beleza. Quando o Sidman observa isso, ele fala, opa, pera lá, temos algo interessante aí. Temos, então, a possibilidade de pensar a construção de classes de estímulos que não possuem nenhum motivo físico para esses estímulos partilharem função. Tá? Daí, você começa a ter um crescendo nas pesquisas dentro dessa área. E o Sidman vai propor uma formalização disso. Ele elabora experimentos mais bem estruturados, tá? E com relações que não envolviam um histórico pré-experimental do participante. Ou seja, ele tenta treinar todas as relações para observar. Então, não ter mais padrões comportamentais que eram exigidos, mas que não se tinha nenhum tipo de controle sobre eles. E aí, o que o Sidman desenvolve? Via Match to Sample, ele começa a trabalhar com algumas relações melhor, ele começa a padronizar alguns treinos para identificar relações. Então, que tipo de treino que ele vai executar? Ele vai executar, por exemplo, treinos no sentido AB, igual a gente observou lá no outro. Então, por exemplo, vamos pegar letras gregas para não ficar numa lógica que para nós, por sermos verbais, soe muito simplista. Tá? Então, por exemplo, ele apresenta a letra ômega e diante da letra ômega, estímulos comparação. E dentro dessas comparações eu vou ter ali, sei lá, beta e gama. Diante do ômega, responder a gama gera reforço. Diante de sei lá, se eu mudo o ômega, passo a ser alfa. Diante de alfa, o outro estímulo, eu já não lembro qual que era, ele é o que gera reforço. Mas vamos pegar a ômega. Então, ômega, gama é reforçado. Beleza, essa é a relação AB. Vamos para uma outra relação, a relação BC. Diante de gama, delta é reforçado. Sendo que eu tenho ali delta e psi, por exemplo, como opções. Então eu tenho ômega, diante de ômega, gama é reforçado. Diante de gama, delta é reforçado. Então eu treinei AB, BC. Beleza? E a partir desse treino, do treino dessas duas relações, o Sidman começa a fazer alguns testes. E o que ele observa? Primeiro, relações não treinadas, que ele vai observar. Se eu tenho ômega como opção e ômega como comparação e, sei lá, kappa uma outra comparação, o indivíduo vai escolher ômega. A mesma coisa para gama, gama como modelo, gama como comparação, e aí uma outra letra grega, eu já não lembro mais o nome das letras, diante de gama, ele vai escolher gama. Delta, a mesma coisa.
uma outra relação. A gente lembra o caminho ômega, gama, delta. Se eu inverto delta como modelo e ômega como comparação, em função do treino ômega gama, AB, se eu inverto B como modelo, ele escolhe A como comparação. Então, gama como modelo, ômega como estímulo comparação. E percebam que essa relação não foi treinada antes. Tá? Agora, se eu pulo um elo, ômega como modelo, delta como comparação, em função da relação ômega, gama, gama, delta, ele escolhe delta. Sem grandes problemas. Tá? Vamos dar palavras para ficar mais fácil. Palavra escrita casa como modelo, desenhos de casa, bola como comparação. Escolher o desenho da casa é reforçado. Se eu inverto desenho da casa, palavras, palavra casa, palavra bola, o indivíduo escolhe a palavra casa em função do treino na outra direção. Eu estou supondo que ele não conhece a palavra casa ou desenho casa, que ele nunca viu isso na vida. Um alienígena. Tá? Vamos para o próximo passo. Eu comecei com palavra casa, desenho da casa. Agora, a próxima relação, desenho da casa. A palavra escrita house, tá? E ball, como comparação, escolher house é reforçado. Se eu inverto house como modelo, desenho da casa como comparação, ele responde o desenho da casa. Tá? E agora eu tenho a possibilidade de uma relação ainda maior. Palavra casa como modelo, palavra house e ball como comparação, o indivíduo pelo treino, palavra casa, desenho da casa. Desenho da casa, palavra house, diante da palavra casa, ele escolhe, sem precisar de treino direto para isso, ele responde a palavra house. Percebam? A gente tem aí toda uma relação complexa entre estímulos. E o Sidman vai virar e falar o seguinte: o que acontece? E o que esse treino gera? Gera uma classe de estímulos que vão compor. Esses estímulos vão compor uma classe. Então a gente vai falar, por exemplo, a classe casa, que vai ter a palavra escrita casa, desenho casa e a palavra escrita house. Esses três estímulos vão compor uma classe, que a gente vai chamar de classe de equivalência. E todas essas inversões, essas relações não treinadas aconteceriam justamente por conta desses estímulos comporem, fazerem parte de uma única classe de estímulos. Tá? Essas relações não treinadas que eu falei para vocês, segundo o Sidman, são evidências da formação dessa classe, que, dentro da concepção dele, elas se assemelham à ideia de classe, de equivalência em conjunto matemático. Lembra quando vocês estudaram lá no colégio a ideia de conjunto? Onde os estímulos que compõem um conjunto, eles respondem a algumas características que a gente chamava de reflexividade, simetria e transitividade. Lembram disso? Então, quando A, B e C faziam parte de um mesmo conjunto, isso quer dizer que a ideia de reflexividade, que A é igual a A, que B é igual a B e que C é igual a C. A ideia de simetria, se A é igual a B, B é igual a A. Se B é igual a C, C é igual a B.
E a ideia de transitividade. Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Aí, a proposta do sigma, se vocês repararem e fizerem toda essa transposição que eu acabei de falar para o experimento que eu acabei de inventar aqui com vocês, com a palavra casa, desenho de casa, a palavra house, dá exatamente a ideia de reflexividade, de simetria e de transitividade. Segundo o Sigma, por conta dessa formação de classe. E que é justamente essa ideia que vai dar sustentação para o desempenho simbólico. Eu me comporto diante do estímulo fogo. Quando alguém grita fogo para mim, eu saio correndo, porque a palavra fogo faz parte da mesma classe de equivalência que o objeto fogo. E por isso eu compreenderia o significado da palavra fogo, porque ela partilha da mesma classe de equivalência que o objeto fogo. E por isso eu me comportaria dessa forma. Essa ideia de estímulos que compõem uma classe, e que ao compor essa classe, eles partilham função. O que isso quer dizer? Que a função atribuída a um estímulo se transfere para os demais estímulos componentes da mesma classe. Essa é a ideia que vai dar sustentação para a noção de simbologia, para a ideia de comportamento simbólico. Tem um experimento que eu acho muito bacana, muito bonitinho, desenvolvido aqui no Brasil. O Brasil foi um dos grandes polos de pesquisa em relações de equivalência. A gente tem grandes nomes na investigação e na discussão do fenômeno das classes de equivalência. A Martha Hübner, do texto que eu passei para vocês, é uma delas. O Júlio César de Rose, professor da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, é provavelmente um dos grandes, está entre os 5 nomes da pesquisa mundial sobre relações de equivalência. Ele tem uma pesquisa que eu acho muito bacana, tá? E que demonstra muito essa ideia de transferência de função via relação entre estímulos. Tá? O que ele fez? Ele pegou fotos de pessoas com cara sorridente e fotos de pessoas com cara triste. E pediu para os participantes avaliarem dentro de uma escala Likert. A escala Likert é aquela bom, mais ou menos, ruim. Tá? Pediu para as pessoas classificarem as expressões. Então mostrava um rostinho feliz e falava, olha, isso qual é o que isso representa para você? Uma expressão boa, indiferente ou ruim. Quando era um rostinho feliz, todo mundo falava que era bom. Quando era um rostinho triste, todo mundo falava que era ruim. Tá? Sem grandes problemas. Aí ele pega letras, eu acho que eram letras, ideogramas chineses, eu acho que era isso. E pede a mesma coisa. Para essas letras chinesas, dá indiferente. Não é nem bom nem ruim. Tá? Não representa, exerce pouquíssimo controle sobre o comportamento nosso. Falantes de português e não falantes de chinês. Beleza. Aí ele faz um procedimento de match to sample. Carinha feliz, letras chinesas. O indivíduo escolhe lá. E uma daquelas letras é reforçada. Relação AB. Vamos para a próxima relação. Relação BC. Letra chinesa, outra letra chinesa qualquer. Antes. Então, carinha feliz, letra chinesa 1. Carinha triste, letra chinesa 2. Lembra? Mudou o estímulo condicional, muda qual é o discriminativo. Pega agora esses que foram estímulos comparação, estímulos discriminativos. Então,
letra chinesa 1 como estímulo modelo. Comparação, outras letras chinesas. Chinesa 3, chinesa 4. Chinesa 3 é reforçado. Agora vamos pegar a letra chinesa 2, que era aquela que estava linkada com a carinha triste. Comparação, chinesa 3, chinesa 4. Letra chinesa 4 é a que gera reforço. Ah? Não lembro quantos elos ele faz. Se ele vai para mais um outro, se ele vai para mais um outro. Eu acho que ele vai para mais alguns. Mas vamos supor que ele parasse aí. Não vai fazer grandes diferenças no entendimento do experimento. Tá? A gente tem carinha feliz, letra chinesa 1, letra chinesa 3. Carinha triste, letra chinesa 2, letra chinesa 4. Esses são os dois caminhos de reforço. Tá? Aí, depois que ele fez isso, faz lá os testes, simetria, transitividade, reflexividade e o desempenho ótimo nas inversões. Beleza. Aí ele faz uma outra testagem que tem nada a ver com simetria, transitividade, reflexividade, coisas do tipo. O que ele faz? Ele pega as últimas letrinhas, A2 não, como é que é? A3 e A4, e pede para eles fazerem a avaliação na escala Likert mais uma vez. Essas letras tinham dado neutro. E depois do procedimento de match sample, a letra 3, que na linha que a gente fez, carinha feliz, letra chinesa 1, letra chinesa 3, a letra chinesa 3 passa agora a ter uma avaliação dentro da escala Likert como uma letra boa, como um estímulo bom. E a letra chinesa 4, que na linhazinha que a gente tinha trabalhado, rostinho triste. Letra chinesa 2, letra chinesa 4, a 4 tem uma avaliação dentro da escala Likert como uma má carinha. Não tem uma avaliação boa. Ou seja, a função desses estímulos é alterado pela simples relação que ela tem com um outro estímulo. A função que esse outro estímulo tem se transfere para os estímulos que compõem a mesma classe de estímulos equivalentes. Tá claro? Então, a proposta de relações de equivalência, ela tem uma importância muito grande dentro do comportamento porque ela vem como uma tentativa de dar conta de elementos importantes dentro da característica do comportamento humano. A saber, comportamento simbólico, que compõe elemento fundamental para a sustentação daquilo que a gente vai chamar de linguagem, que é uma ideia, um padrão comportamental que compõe uma parcela grande dos nossos comportamentos cotidianos. Nós apresentamos uma série de relações verbais ao longo do dia, seja quando conversamos, seja quando lemos um texto, seja quando olhamos para uma placa de trânsito. Todas essas relações dizem de relações simbólicas, ou seja, a placa de trânsito uma seta virada para a direita com um traço cortado, ela não se assemelha em nada com a ideia de não poder virar para a direita. Essa relação é arbitrária, mas está dado dentro de relações de equivalência, ou seja, a seta para a direita cortada e a noção de proibido conversão à direita são noções, são estimulações que vão compor a mesma classe de equivalência e com isso permitindo com que o sujeito se comporte diante da placa como se ele estivesse se comportando diante da noção de não pode virar à direita. Então, a noção de relações de equivalência dá robustez para a análise do comportamento. Ou seja, ela vem preencher
um campo de investigação importante quando se tenta compreender comportamento humano. E só um parênteses para a gente finalizar. Uma parcela importante daquilo que está muito na moda, muito em voga hoje, enquanto a aplicação da análise do comportamento, que é o uso de procedimentos comportamentais no ensino de habilidades cotidianas em crianças autistas, que é o que o pessoal costuma chamar de método ABA. E quando a gente tiver no presencial, me lembrem, porque eu vou criticar a ideia, a nomenclatura, método ABA, mas deixa isso para outro momento. Esse método ABA, ele absorve muito da ideia de relações de equivalência como estratégia, principalmente a ideia de método SEMPO como estratégia para ensino de desempenho verbal em crianças autistas. Então esse é um elemento que deu uma importância, inclusive cotidiana, leiga. Muitas pessoas começaram a ouvir falar da análise do comportamento quando a análise do comportamento se mostrou bastante potente via método sample, via ideia de relações de equivalência, para trabalhar com o ensino de desempenho verbal em crianças autistas. Tá? Uma população que sempre demandou atuações cientificamente respaldadas, mas nunca tiveram uma estratégia, de novo, robusta para dar conta disso. E essa proposta analítica comportamental até segunda ordem é o que a gente tem de mais robusto em treino de crianças autistas no que diz respeito a repertório verbal, repertório linguístico, simbólico, qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Vou colocar lá no Google Classroom para vocês a referência do texto. Tá? É isso. Até mais.